noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Que a paz e a serenidade de Jesus possam envolver a cada um de nós que veio buscar esclarecimentos através dessa doutrina tão maravilhosa que nos ampara sempre e nos esclarece muito. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz, e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Que tenhamos olhares carinhosos para nosso irmão Felipe, trabalhador da casa, para tudo que ele vai nos trazer nesta noite. Seja bem-vindo, meu irmão, a TV é toda sua. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. Noite fria, mas estamos aqui. Isso é uma prova de que algo ocorreu com cada um de nós, porque deixamos o conforto do nosso lar para aqui estarmos. E se aqui estamos, é porque nós já aprendemos muito sobre esta doutrina, sobre o que ela nos ensina. E isso está fazendo paulatinamente diferença na nossa vida. Porque senão nós não estaríamos aqui. Essa diferença, meus irmãos, ela é real. Às vezes, nós não nos apercebemos dessa diferença que está ocorrendo conosco. Às vezes demora, mas ela vai, uma hora, acender aquela luzinha lá na nossa cabeça, na nossa consciência, nos mostrando que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa mudou. E é sobre isto que nós queremos conversar nesta noite. Porque estamos diante de uma doutrina que, para nos ensinar, ela usa o raciocínio lógico para entendermos a sua mensagem. Não existe dentro da doutrina algo que fique assim perdido lá. Não. A doutrina tem essa função de ser, como nos afiançou Jesus, o Consolador prometido, aquilo que nos modifica, aquilo que nos dá sustentação. E o tema de hoje nem sempre é colocado assim, dessa maneira, né? Uma vírgula, né? no meio do tema. E reencarnacionismo, sim, né? Não estamos fazendo aqui uma enquete para saber quem acredita ou quem não acredita nisso, né? Aliás, se há um fundamento na nossa doutrina, é ela nos trazer certezas, né? E a reencarnação é um processo fundamental da doutrina espírita.
É uma das bases da doutrina espírita. Esse tema, como foi do tema da semana retrasada, que a gente substituiu o palestrante da noite, que ele estava impossibilitado daqui comparecer, eu fui buscar no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Martins Peralva, um jornalista e escritor sergipano, mas que na verdade Martins Peralva, desabrochou na doutrina espírita na cidade de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e lá é que ele ficou conhecido, e lá é que ele escreveu várias obras sobre o movimento espírita, sobre doutrina espírita, e entre esses livros está O Pensamento de Emmanuel. E lá nós encontramos o item 12 deste livro, que ele intitula dessa maneira: Reencarnacionismo, sim. E ele começa trazendo um questionamento que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 221A, quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os tempos? Vejamos a pergunta, né? Ele pergunta se o que a doutrina espírita está nos trazendo não são coisas que já são esclarecidas e perguntadas em todos os tempos. E o Espírito de Verdade responde: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Porque algo não se sustenta no tempo se não tiver uma base de verdade. Se a sua informação não for verdadeira. E aí, ele, como o título do livro é O Pensamento de Emmanuel, obviamente em seguida ele traz uma mensagem de um trecho lá, uma mensagem de Emmanuel, que nos diz assim: a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Ora, Kardec pergunta se aquelas informações que a doutrina tem trazido não parecem ser novas. E de fato não eram novas, porque a verdade, ela estava aí à nossa disposição desde o começo. E nós já tínhamos essas informações de forma categórica sobre essa questão, especificamente a reencarnação. Era conhecida, era entendida, era aceita, porque falava de algo que tinha uma razão de ser. Explicava o porquê, que nós vamos ver adiante. E o que essa doutrina fez? Foi trazer luz de volta a todas essas informações. Lembrando sempre que esta doutrina não foi trazida por nenhum encarnado. Esta doutrina foi trazida pelos Espíritos para poder trazer à luz
ao mundo de forma sustentável, de forma clara, sem que ela tenha de se dizer assim, não, isso aqui é obra do fulano e tal. Não. Vejamos, meus irmãos, diante disto que a humanidade se vê diante desta questão, reencarnação, numa bifurcação filosófica. E agora é bom que se esclareça que aquilo que vamos falar, ela não é para combater religião alguma. Até porque a grande parcela do cristianismo hoje não aceita a reencarnação como uma verdade, né? Mas isso a gente vai ver na medida do caminhar da palestra. Caminhar na direção da luz com as ideias reencarnacionistas é uma necessidade que nós precisamos ter. Pensar e raciocinar neste momento. Ou caminhar, vagar, sem rumo, dada a escuridão dos caminhos não reencarnacionistas. Porque é muito difícil, meus irmãos, nós encontrarmos razão, entendimento para tudo, para todas as problemáticas que nós encontramos no dia a dia, sem aceitarmos, sem compreendermos que a reencarnação é uma verdade insofismável. Então, o homem crente na imortalidade da alma tem, assim, um dilema. E aí nós estamos falando de todos os seres humanos. Aceitar as vidas sucessivas em que a demonstração da justiça e do amor de Deus é evidente, ou adotar a chamada vida única, em que a alma é criada no momento da concepção para o corpo que vai nascer. E aí nós vamos encontrar o grande dilema das religiões, principalmente no Ocidente. No Oriente a coisa é bem diferente, mas no Ocidente todas as religiões têm esse dilema. As religiões, portanto, eu peguei essa passagem do Peralva quando ele diz assim: as religiões, portanto, cabe o inalienável imperativo. Olha o termo que ele usa: o inalienável imperativo de orientar o espírito humano, geralmente confuso, para que não caminhe às cegas ante o labirinto das próprias lutas e dos conflitos conscienciais impregnados de angústia e sofrimento, de incredulidade e de medo. Alguns poderão pensar assim: mas então a doutrina espírita é a única doutrina verdadeira, é a única doutrina que está com a verdade, é a única doutrina que está com a razão? Não. E a doutrina espírita não tem essa função, não tem isso como objetivo final. Porque esta doutrina é uma doutrina de paz, de harmonia. Nós que adotamos esta doutrina como
uma ferramenta importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, ela nos é apresentada sem que nós sejamos obrigados a aceitar todas as informações que lá estão. Temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Agora, vai chegar um momento em que a razão começa a pesar na nossa existência. E é por isso que as religiões, nos fala o Martins Peralta, as religiões têm essa função, a função de esclarecer, a função de oferecer e não de impor. Ainda mesmo ontem, eu vendo no YouTube uma pessoa falando que, se não vamos citar a religião, porque não é a nossa questão, se você é da religião tal, se você não aceita um único preceito da religião, você não pertence à nossa religião. Isso quer dizer, impor as suas ideias, como a gente costuma dizer, de goela abaixo, é que faz com que as criaturas abandonem as suas religiões, abandonem os seus ensinamentos, porque ela não, momentaneamente, ela não está aceitando aquilo. Mas quem sabe, no decorrer do tempo, ela passa a aceitar. Nós não podemos aceitar o processo de esclarecimento dos seres como algo imposto. E para isso a doutrina espírita, por excelência, ela zela demasiadamente a questão do livre-arbítrio. Se eu não aceito hoje, tudo bem. A doutrina nos ensina que eu vou ter mais outras tantas, outros retornos, outras vidas, outras reencarnações para aprender. Uma hora eu canso e aceito. E aceitar é algo que tem que ser natural. Porque senão fica aquela coisa incômoda que está lá na nossa consciência sempre nos acusando. Mas por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou vindo aqui no Centro Espírita toda semana? O que está fazendo com que eu participe, por exemplo, de um grupo de estudos? O que nós vivenciamos, por exemplo, em um grupo de estudos, numa casa espírita, é muito maior do que assistir palestras, porque lá nós temos a oportunidade de questionamentos. Por isso que nós convidamos sempre as pessoas para participar de grupos de estudo, porque é a oportunidade onde nós podemos conversar, nós podemos divergir, nós podemos convergir, mas nós podemos aprender. O essencial é que tenha o homem o melhor, no sentido da preservação de sua felicidade na Terra ou no espaço. O confronto das doutrinas reencarnacionistas com as não reencarnacionistas, para que se apontem excelências e inconveniências, torna-se um imperativo de honesta solidariedade para com aqueles que buscam, aturdidos, um sentido espiritual. É isso que esta doutrina tem como função. E, em se tratando deste tema,
depois de entendermos que a reencarnação é o meio, o único meio de fazer com que a gente progrida paulatinamente. Não dá para, em uma única existência, atingirmos o conhecimento de tudo, ou a nossa melhora de tudo. O Espiritismo, florescendo sob as bênçãos do Evangelho, sente-se à vontade para, através de seus adeptos, focalizar o assunto, seja na tribuna, como nesse momento, nos livros ou nos artigos doutrinários. E aí, meus irmãos, nós vamos trazer algumas observações para que a gente possa entender as religiões que são reencarnacionistas e as não reencarnacionistas. Vamos falar primeiro das doutrinas não reencarnacionistas. E o que nós vamos falar não é para criticar, não é para dizer que está tudo errado nas não reencarnacionistas. Não. Quisera que todo mundo tivesse pelo menos algum encaminhamento no sentido do amor, do bem, do propósito de servir, de crescer e de se orientar na sua trajetória, na sua presente encarnação. Então, vamos lá. A primeira questão das não reencarnacionistas: descontinuidade dos laços espirituais. E isso aqui que eu estou trazendo agora é o pensamento do nosso irmão Martins Peralta. Ele diz que a descontinuidade dos laços de família tem o inconveniente de limitar as afetividades e os impulsos de solidariedade humana aos círculos da família consanguínea, estimulando assim o egoísmo, chaga monstruosa que as religiões tentam combater há milênios. O homem, já por si mesmo, natural e congenitamente egoísta, terá apenas por centro de seu interesse e de seu trabalho o grupo familiar. E isso é muito sério. Todo o seu esforço, sua luta e empreendimentos girarão exclusivamente em favor dos que lhe integram a equipe de parentela, restringindo assim os sentimentos de fraternidade autêntica, estimulando, portanto, o egocentrismo feroz. Porque tem gente que o meu grupo familiar é o meu foco, é o meu pensamento, é a minha ação. O resto é o resto. Pensa-se assim. Muitas pessoas pensam assim. E isso faz com que esse sentimento de fraternidade se dissipe. Porque essas pessoas jamais pensarão em que, em algum outro momento, elas não vão estar fazendo parte desse grupo. E em próximas encarnações, elas estarão em outras famílias. Uma segunda situação: separação
definitiva dos entes queridos. E isso é a doutrina do desespero ante a alma querida que parte pela desencarnação. É o pavor ante o desconhecido, com o que surge inevitável a interrogação aflitiva: onde estarão o filho que partiu, a esposa, ou o marido, a mãe, ou o pai, no inferno ou no céu? Parece, para nós que cristãos, algo muito tranquilo, né? Mas para muitas famílias, para muitas pessoas, esse pensamento é terrível. Nos lares espíritas, diz Martins Peral, nota-se certamente em ocasiões que tais a dor-saudade, nunca a dor-revolta. Pela ausência física do ser amado, compensada pela esperança, com a certeza da presença espiritual. Nem inferno, nem céu, mas o plano espiritual correspondente aos méritos daquele que regressou ao mundo da verdade. Aquele que regressou ao mundo da verdade. Porque o verdadeiro mundo não é esse. Esse é passageiro. Esse é só para nós aprendermos, é só para nós buscarmos condições de aprendizado e de prova para sabermos se aprendemos ou não aprendemos, se absorvemos ou não estas informações. Espiritualidade, imortalidade, comunicabilidade dos mortos vivos com os que ficaram na Terra. Tudo isso é prática desta doutrina reencarnacionista chamada Espiritismo. Algo que talvez seja surpresas para alguns. Separação definitiva dos adversários. Separação definitiva dos adversários seria a cessação das oportunidades reconciliatórias tão almejadas pelos que não aprenderam a odiar. O adversário para o espírita não é um inimigo, mas um irmão colocado temporariamente em posição de antagonismo e com a qual mais cedo ou mais tarde tem o dever de reconciliar-se. O espírita, e aí ele fala que é estranha a doutrina, não quer o adversário à distância. Será? O espírita não quer o adversário à distância, muito menos morto. Deseja vê-lo no mesmo campo de luta, neste e noutros mundos, com as mesmas oportunidades de crescimento e reabilitação, a fim de que o reencontro se dê o mais breve possível para a sublimidade da reaproximação fraterna, com o esquecimento de todas as hostilidades que se perderam no tempo e no espaço. Para as doutrinas não reencarnacionistas, em tese, a morte do adversário é um alívio, é o fim. Para o espírita, é simples mudança de plano. Hoje, para o reencontro conciliador
reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque essa reconciliação vai ter que acontecer. Não tem outro jeito. Se não for nesta encarnação, vai ser na espiritualidade. Se não for na espiritualidade, vai ser numa próxima encarnação, onde esses espíritos vão ser trazidos numa mesma família, a fim de que eles possam se reencontrar, a fim de que eles possam sanar todas essas divergências que o afligem, porque nós precisamos recompor o nosso processo de paz, de consciência livre, porque se há algo maravilhoso neste mundo é termos a consciência tranquila. E ninguém em sã consciência pode ter tranquilidade se ele considera inimigos algumas pessoas. A outra situação: insuficiência de tempo para o desenvolvimento moral e intelectual. Somente, meus irmãos, através das vidas sucessivas, das reencarnações sucessivas, o ser, o espírito, consegue encontrar a luz do esclarecimento, tanto intelectualmente como moralmente. E aí a doutrina nos orienta também que muitas vezes o espírito reencarna num determinado tempo, numa determinada encarnação, para desenvolver o intelecto. Passado esse processo, retorna ele para a espiritualidade mais intelectualizado, volta na próxima encarnação para aprender a parte moral, para se moralizar. Porque desenvolver a intelectualidade e a moral numa única encarnação é mais difícil. E é por isso que reencarnar tem essa lógica clara, esse viés de ensinar, de propiciar tempos para cada coisa, para cada aprendizado, para cada momento. E se hoje eu não sou intelectualizado o suficiente ou o quanto gostaria, com certeza vamos ter isso na próxima, essa nova oportunidade. Numa só vida, mesmo que seja ela de 100 anos, poderia o homem adquirir apenas instruções de rotina, se não trouxesse do passado patrimônios espirituais e culturais que se alojaram, e aí ele usa um termo muito interessante, que se alojaram nos escaninhos maravilhosos do perispírito. O notável porão da individualidade, onde se armazenam méritos e deméritos para a evolução em futuras experiências reencarnatórias. Muito esclarecedor isso. Muito interessante. Numa só existência, por mais longa,
não se adquiririam todas as virtudes e todos os conhecimentos. E aí ele diz assim: o santo e o sábio, ou o santo sábio, teriam de ser privilegiados de Deus, escolhidos a dedo, se nós tivéssemos uma única encarnação. E Deus não faz isso, meus irmãos. Deus não privilegia ninguém. Tudo que nós adquirirmos, tudo que nós conseguirmos, intelectualmente, moralmente, tudo isso será única e exclusiva a mérito nosso, através do trabalho laborioso e incansável e persistente. Porque nós precisamos ser persistentes no nosso crescimento e na nossa evolução. Em várias existências, o santo e o sábio teriam sido os construtores das próprias virtudes e dos próprios conhecimentos, segundo a maravilhosa engrenagem das leis divinas, equânimes e infalíveis, que não estabelecem predileções a ninguém. Portanto, não se pode dizer: é porque ele realmente tem um dom, ele foi escolhido, ele foi agraciado, foi abençoado, como a gente costuma muito ouvir isso. Não, meus irmãos. Se aquela criatura tem certas aptidões e certas capacidades, vou botar um exemplozinho aí só. A gente tem visto muito aí na internet crianças tocando piano, desenvolvendo melodias de todos os artistas aí com 4 anos, 5 anos, e a gente fica assim, de boca aberta, vendo aquelas crianças. Aquele ali foi um escolhido. Não, meus irmãos, aquilo ali estava no porão, como diz aqui o nosso irmão, estava no porão do perispírito daquela criatura, e ele simplesmente permitiu que aquilo eclodisse. Seria um Deus muito injusto, dando benesses a alguns e nada a outros. As doutrinas reencarnacionistas, então, vamos falar rapidamente, ao contrário das não reencarnacionistas, asseguram o seguinte: a continuidade dos laços de família, com a consequente ampliação da parentela espiritual. Ampliação. Nós temos que crescer a nossa parentela. Nós temos que nos olhar aqui como uma grande família. E os laços de família não se rompem com a morte do corpo físico. Isso é base dos ensinamentos da doutrina espírita. 2. A renovação de esperanças pela certeza da sobrevivência e comunicabilidade da alma. 3. A universalização do conceito de fraternidade. Algo tão difícil nos dias de hoje, com tanta guerra. Golpe de morte no egoísmo, que é uma chaga que nós, como criaturas que entendem e compreendem a reencarnação como uma verdade, temos que cultivar, temos que trabalhar. O reencontro com almas queridas no ambiente da família ou fora dele. O reencontro com adversários e credores desta e de outras
existências. A consolidação de afetos com a consequente garantia da continuidade de tarefas em comum, porque nós, como famílias, temos tarefas em comuns a realizar, porque foram compromissos assumidos ou por construções que realizamos, que começamos a realizar em vidas passadas, ou por desacertos que fizemos lá e que hoje temos consciência de que precisamos consertar tudo isso e reconstruir. E, acima de tudo, melhor compreensão da justiça e do amor de Deus. É isso que a reencarnação, por isso, reencarnação sim, porque a reencarnação sim nos mostra a justiça e o amor de Deus, pelas subtilidades, pela construção que é este ser que somos cada um de nós, como indivíduos, como individualidades. Portanto, com a reencarnação, o Espiritismo nos mostra que esta doutrina é, com certeza, o Consolador prometido. É a terceira revelação que a humanidade estava esperando. Por isso que, diante de todas essas dificuldades, nós ainda tropeçamos, nós ainda temos dificuldades, mesmo com todo o conhecimento que esta doutrina nos oferece todos os dias. Por isso, Rubens Costa Romanelli nos diz: Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo, cego não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e contudo, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição! Tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade de meu ser. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência que tiveram para conosco nesta noite. Muita paz.